Oi pessoal, então voltando aqui, né, com mais uma aula. Voltei um pouquinho os slides para que vocês possam entender onde a gente parou a última. E a última aula a gente parou falando sobre os processos de planejamento e controle de obras, onde a gente já viu qual a primeira fase, e aí são divididas em 5. Nós já trabalhamos a primeira, que é o planejamento físico-financeiro, né, toda obra tem que ocorrer, onde a gente vai envolver também os custos diretos e os custos indiretos, né? E aí, esse planejamento, a gente mostrou também uma planilha, onde a gente consegue destrinchar ele bem direitinho, né? Onde a gente consegue entender melhor como que isso vai ser organizado e bem estruturado. E aí, para dar continuidade à nossa aula, a gente vai trabalhar a segunda fase, que é a aquisição de serviços e materiais. Durante a compra de materiais, é importante armazenamento dos produtos, né? Isso aí é importantíssimo. Onde que a gente vai armazenar, como a gente vai armazenar, eu tenho espaço suficiente para armazenar aquele produto, né? Eu consigo armazenar todo aquele produto no mesmo local. A gente tem que levar em considerações esses questionamentos para facilitar o nosso trabalho, né? Para a gente manter o canteiro de obra organizado. É norma, pessoal, manter o canteiro de obra organizado é norma, não é questão de ego, eu vou fazer para dizer que eu sou organizado. Também, porém, além disso, é norma. Eu não posso deixar o meu canteiro de obra todo bagunçado, deixar o meu canteiro de obra de todo jeito, ok? Então a gente vai levar em consideração isso daí, onde eu vou armazenar o meu produto, até para facilitar, como eu já comentei, eu acho, em outras aulas, com relação a inventário, né? A fazer levantamento de produtos, para fazer um controle, para saber o que eu tenho dentro da obra, evitar furtos ocorre, tá? E o responsável direto é você, então a gente tem que evitar isso daí. A gente também tem que ter um controle da validade dos produtos, né? Não adianta eu comprar muito produto e o produto terminar vencendo lá, porque teve uma promoção, não sei. Peguei uma promoção de cimento, comprei ali uma carreta de cimento. E a validade? É isso que a gente tem que se atentar também. Combinado, pessoal? Então, a gente vai se atentar na parte de materiais, né? Na parte de compra de materiais. Ao armazenamento, eu tenho espaço suficiente para aquilo ali. E aí façam mesmo essas perguntas para vocês mesmos, né? Eu tenho espaço para aquele material, eu vou conseguir armazenar tudo no mesmo local, né? Eu vou conseguir ter um controle daquele material semanalmente ou mensalmente, né? E a validade desse material, eu vou conseguir utilizar ele antes que vença. Vale a pena comprar, vale a pena investir naquela promoção, né? Então vamos se atentar, não vamos, me abestalhei, vi a promoção, me abestalhei, comprei produto, quando ele venceu, estoquei, tive prejuízo, tive perda. Combinado? Então, dando continuidade à contratação de outros profissionais e ou terceirização, detalhar a tarefa a ser desenvolvida, a qualidade depende da equipe. Eu, na última aula, foi na penúltima aula, eu já conversei um pouco com vocês com relação a isso, até onde eu dei o exemplo do pedreiro e o pedreiro de acabamento, né? Agora eu já vou dar um exemplo diferenciado. Então, a mão de obra, eu vou utilizar lá, pode ser terceirizada? Vale a pena ser terceirizada? Vai compensar para mim terceirizar aquela mão de obra? Eu vou terceirizar ela já com material ou sem o material? Estão entendendo? Então, são algumas perguntas que a gente tem que se fazer, são algumas perguntas que a gente tem que estar lançando constantemente para que a nossa mente vá trabalhando e para que a gente vá enxergando de outras formas. É a questão de abrir o leque, ok? A contratação também depende, a qualidade depende da equipe. Se a gente tem uma equipe enganjada, se nós temos uma equipe fechada comigo, né? Eu tenho uma equipe que está comigo, tá, independente de qualquer coisa, fechou comigo e acabou. Então, se eu tenho uma equipe dessa, se eu tenho uma equipe enganjada, se eu tenho uma equipe determinada, se eu tenho uma equipe que faz porque gosta e não só pelo financeiro, então eu vou ter uma qualidade na entrega, né? Vou ter vários pontos positivos ali na entrega. Quando eu não tenho uma equipe dessa forma,
quando eu não tenho uma equipe que se conversa, quando eu não tenho uma equipe que se identifica, a qualidade do serviço vai lá para baixo. O terceiro passo, pessoal, é o gerenciamento, logística e operacional, né? Então esse é o terceiro passo e ele deve ser realizado com antecedência, tá? O gerenciamento da logística e operacional, ele deve ser realizado com antecedência. E aí três situações a gente pode verificar. A primeira, o canteiro, né? Onde que vai ser minha construção? Como que eu vou dividir minha construção? Onde eu vou fazer o almoxerifado? Onde eu vou fazer o refeitório? Onde eu vou fazer o setor administrativo? Né? Cuidado que algumas coisas são obrigatórias, como refeitório, como alojamento, como sanitários. Né? Eu tenho que levar em consideração o quantitativo de pessoas para providenciar os sanitários, mictórios, não sei o que a gente vai utilizar lá na obra, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. Não é da forma que eu quero. A gente viu lá na parte de administração que são baseadas em normas, né? É a ciência que estuda. Então, se estuda, ela sempre vem evoluindo. Ok? Fluxo de pessoas e materiais. Qual vai ser o meu fluxo da obra? Qual vai ser o meu fluxo da obra? Qual vai ser a quantidade de materiais que eu vou ter na obra? Ah, não sei, eu vou ter ali um fluxo de 100 funcionários, vou ter um fluxo de mais 20 terceirizados, vou ter um fluxo de mais 10 visitantes. A gente totalizou 130 pessoas, ok? Então das 130 pessoas, 100 é fixo. Os terceirizados eles podem não cumprir a carga horária completa, né? Não sei, depende se a gente contrata por produção ou não, e aí já vai entrar como flutuante. Os visitantes também vai se enquadrar como flutuante. Então a gente tem que tomar cuidado a isso. Ah, pessoal, só reforçar com vocês a questão do banheiro que eu falei, né, que era obrigatório e tal, mas aí eu não falei como que faz o dimensionamento. A cada 10 funcionários, um lavatório, e a cada 20 funcionários, um mictório, um sanitário, ok? A escolha dos equipamentos, né? Eu vou utilizar um equipamento correto, eu estou utilizando um equipamento em perfeitas condições de uso, eu tenho um funcionário capacitado, qualificado, que sabe manusear de verdade aquele equipamento, eu tenho um profissional que tem experiência no manuseio do equipamento. Se eu atendo esses itens, eu tenho uma obra andando em perfeito fluxo, andando com o cronograma correto. Eu tenho uma obra que vai ser entregue dentro do prazo. Existe um documento também que é conhecido como Diário de Obras. E esse Diário de Obras é um documento que a gente pode, como o próprio nome já fala, diário, né? Todo dia colocar lá algumas ocorrências, pessoal. Como, por exemplo, o que está sendo executado, o que ocorreu de empecilho, né, diante do que está sendo executado e o que eu tenho planejado para as próximas etapas. Vamos lá? A gente está fazendo o piso, tá? Estou fazendo o piso, preparando o piso para receber a cerâmica. Preparando o piso para receber a cerâmica. E aí eu vi que em algum local do piso ele teve desnível, ele não está assim, não está plano, né? Ele teve um desnível. Quando eu botar a pedra da cerâmica ali, eu vou ter complicação, porque ela não vai encaixar as extremidades perfeitamente. Então, se as extremidades não vão encaixar perfeitamente, isso aí vai se enquadrar como intempéries, porque eu vou ter que solucionar aquele problema. E tudo isso eu coloco no diário de obras para que eu tenha um controle do quais estão sendo as dificuldades, o que está ocorrendo, o que está surgindo, que pode me atrapalhar, ok? Que pode atrapalhar o prazo de entrega da obra. Fechou? Até aí, tranquilo? Seguir.
E aí tem um exemplo para vocês de um relatório diário da obra, né, o RDO. Neste documento, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu acredito que sim. Nesses documentos a gente divide ali, ó, em mão de obra indireta, mão de obra direta, equipamentos, deixa alguns campos para descrição de atividade, relatório fotográfico, comentários, tanto da empresa como do cliente, né? É interessante também a gente colocar a logo da empresa, logo do cliente, se for uma consultoria, eu estou prestando um serviço. É interessante também a gente datar, né, para saber qual foi o dia que foi feito aquilo ali, prazo de contrato, dias trabalhados. Isso aí não vem tanto ao caso, que vai depender se você é CLT ou se é contrato, se é PJ. Agora o que é importante a gente colocar o prazo, né? O prazo de entrega. E aí também tem um campo que é bem importante a gente colocar, que é as condições meteorológicas. A gente vai ver se o tempo está bom para desenvolver a atividade ou se é um tempo chuvoso. E também a gente consegue lá estipular o andamento da obra em porcentagem. Né? 80% do expediente foi trabalhado. No finalzinho de tudo, tem dois campos aí para assinar, ó, a assinatura do contratado, a assinatura da fiscalização e supervisão, e aí vai depender de quem está fazendo o trabalho em campo. Ok? A quarta etapa, pessoal, é o gerenciamento das atividades. Acompanhar de perto todos os processos, tanto logística como operacionalidade. E aí, 4 itens que eu trouxe para vocês, que a gente tem que levar em consideração quando for fazer esse acompanhamento, é manter um ambiente de trabalho limpo e organizado. Como já falei no início, é norma, e além de norma, é o seu nome que está ali diante daquela obra. Então a gente não vai querer ser conhecido como técnico de edificação bagunçado, né? O técnico de edificação que não se preocupa com a organização. Eu acho que ninguém aqui quer ficar conhecido desta forma. Verificar o uso do equipamento de segurança, os capacetes o pessoal está utilizando, cada funcionário, cada função está usando a cor adequada, né? O capacete que está sendo utilizado tem CA, certificado de aprovação, a gente já comentou um pouquinho a respeito e vamos comentar mais. Está dentro da validade, existe uma validade, né? Está danificado, está em perfeitas condições de uso, aguarde a conservação, está ocorrendo da forma correta. Então tudo isso aí compete a gente estar tentando identificar. Quando se tem um técnico em segurança na obra, fica bem mais fácil, né? Porque aí é uma dor de cabeça a menos. Não deixe materiais espalhados pelo local, jamais. A gente pode ter tanto materiais como ferramentas, sei lá, um corredor, uma saída de emergência. Imagina aí, a gente tem pá, enxada, saco de cimento, entulho, obstruindo as passagens de saída de emergência. Não pode acontecer de forma alguma. Seguir as normas, né, e licenças regulamentadoras. Então, seguir não é só tirar, é seguir, é colocar em prática. Volto novamente a falar do que eu acho que em toda aula estou falando com relação a isso, né? Cuidado, pessoal. Não cumprir as normas, não cumprir as licenças podem gerar grande perca para vocês, grande perca para o empregador, prejuízos para os empregados. Eu já vi obra ser interditada, parar a obra mesmo por não ter aplicado as normas de segurança. E a gente vai até falar ainda um pouco a respeito disso, tá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo e vamos tratar algumas normas de segurança. E aí, a quinta etapa é a adaptação do planejamento físico-financeiro. Ou seja, a quinta etapa é a reestruturação da primeira etapa. A primeira etapa é o planejamento físico e financeiro e a quinta etapa é a adaptação do planejamento físico e financeiro. Por quê? Lembra, eu acho que foi na última aula, eu falei com vocês que o empecilho ele tem que surgir, né? Para que a gente possa ganhar mais experiência, para que a gente possa
saber lidar com aquela situação. O empecilho ele tem que existir, né? Não que seja bom, mas ele tem que existir. E aí, a prova de que ele existe é essa quinta etapa, onde a gente precisa adaptar um planejamento físico e financeiro. Quando isso não precisa ocorrer, parabéns. Por quê, pessoal? Porque você em 4 etapas resolveu a sua obra. Entendeu? Não precisou aplicar a quinta, que é a adaptação do planejamento físico e financeiro. Essa adaptação consiste em analisar todos os processos durante a execução da obra. Como eu vou conseguir analisar todo o processo durante a execução da obra? Diário de obra. Diário de obra. Então vai aqui, ó. Diariamente, eu não estou botando tudo que ocorreu, eu não estou botando o que está sendo executado, eu não estou colocando o que está planejado para a próxima etapa e os empecilhos que surgiram. Então, baseado nesse diário de obra, né, eu vou conseguir saber se eu preciso ou não fazer a adaptação do planejamento físico-financeiro do meu canteiro de obra. E aí tem uma tabelazinha bem simples, né, bem fácil de ser entendida, onde a gente distribui ela pela descrição dos serviços, os meses, né, da obra, do decorrer daquela atividade, e aí mensalmente a gente pode estar fazendo isso também, e o total por item. Por exemplo, instalação do canteiro de obra, ele tem que ser feito 100% em fevereiro. Eu vou ter um custo de R$ 7.230, né? Não consegui fazer 100% em fevereiro, tive que ampliar para março, vou ter que ampliar também a mão de obra. Então, o total por item vai aumentar, digamos que 8 ou 9 mil reais. Estou dando só um exemplo para vocês, né? Movimentação de terra, eu vou fazer 60% em janeiro, vou fazer 40% em março. Isso aí pode ser aplicado até lá na primeira etapa, essa tabela também. E aí o que é que ocorre? Caso a gente não consiga entregar dentro desses prazos, aí eu já sei, já vou ter total ciência de que vão ocorrer reajustes. Ok? Não sei se está ficando dúvida para vocês, acredito que o conteúdo esteja ficando bem claro. Acredito também que vocês estejam entendendo e pesquisando um pouco mais, né, com relação ao que a gente está vendo aqui. Acabamos de ver 5 formas que a gente consegue fazer um planejamento da obra bem mais completo, né? 5 formas que a gente desenvolvendo a obra vai caminhar com a maior facilidade. Vou até voltar aqui um pouquinho para que a gente possa trabalhar só os tópicos. Primeiro, planejamento físico e financeiro. Segundo, aquisição de serviços e materiais. Terceiro, gerenciamento logístico e operacional. Quarto, gerenciamento das atividades. Quinto e último, mas não tão importante, adaptação do planejamento físico-financeiro. Tá? Por que não tão importante? Porque se eu faço as minhas 4 etapas à risca, bonitinho, essa quinta eu não vou aplicar. Entendeu? Porém, se eu vacilei em alguma daquelas etapas, essa quinta é muito importante. Ok? Então, pessoal, para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou encerrar esta aula por aqui e espero que vocês, mais uma vez, estejam pesquisando um pouco mais a respeito do que a gente está vendo. Ó, lembra, abre o leque. Até mais.